Olá, turma, tudo bem? Então, conforme a gente conversou ontem na aula, né, vou deixar esse vídeo aqui pra gente ter mais ou menos um passo a passo do nossa criação de cena e a abertura das cenas lá no layout, tá? Então, se preparem para mais um vídeo amador, né? Aqui eu abri aquele material que a gente viu ontem, que são as pranchas necessárias para o nosso trabalho, né? Então, a gente precisa de conceito, que são as informações de cliente, moodboard, imagens e referências, a nossa planta de layout, a planta de construção e demolição para quem fez alteração na planta, a paginação de piso, a de gesso, alumínio técnico, elevação, o detalhamento imobiliário, o detalhamento de bancadas e as perspectivas, tá? Então eu já estou aqui com o meu sketch aberto. O que que eu fiz? Como eu preciso criar várias cenas aqui, né, na minha parte de aqui de cima, então eu já fiz aqui algumas cópias que são os que eu preciso. Porque assim, se eu fizer somente todas as minhas cenas baseadas em uma planta só, o que que acontece? Ela acaba, às vezes, alterando alguma das cenas anteriores que eu fiz. Então, o que que eu fiz? Aqui tá a minha planta de layout, né? O layout não aparece o gesso, então ela já está pronta aqui. Aqui do lado tá a minha planta de gesso, tá? Se vocês forem observar aqui, ela só tem o gesso, não tem a parte imobiliária em volta, né? Até pra não acabar ficando muito carregado. E essa aqui eu vou utilizar pra fazer a minha planta de gesso e a minha planta de iluminação, tá? Aqui já está aparecendo alguns detalhes, os spots que eu coloquei. Aqui tá aparecendo a base do meu lustre, né? Da minha luminária que está ali, certo? E aqui os dois perfis de LED que eu arrumei e o meu gesso, tá? Aqui no ladinho tá a minha planta de demolição. Então, o que eu fiz? Eu tirei a parte das janelas, tudo, e só marquei em vermelho o que eu quero tirar. Eu vou remover, né, essa parede aqui. Então, eu já fiz a marcação aqui dela e pintei em vermelho e aquela janela lá. Se vocês forem reparar, aqui na minha planta, não teve essa alteração, tá? Porém, eu fiz ela aqui, eu criei uma planta de demolição pra servir como exemplo pra quem fez, tá? Então, é só para servir como exemplo para quem fez alteração na planta. Então, o que acontece? Onde vocês demoliram, vocês vão ter que fazer em vermelho, né? E caso vocês fossem construir alguma parede nova, aí seria em verde, tá? Mas eu acredito que ninguém tenha construído nenhuma parede nessa planta, somente feito alteração de demolição. Aqui do lado tá a minha planta, que vai ser a minha paginação de piso. Também deixei sem janela, tudo, e somente a minha paginação, tá? Aqui, eu usei somente uma textura mesmo do próprio sketch, então pode ver que ele tá partindo aqui já de forma errada. Eu preciso, como é a minha porta de entrada, eu preciso que seja uma peça inteira aqui. Então, não esqueçam de corrigir isso no projeto de vocês. Aqui do lado já tá a minha cópia, que vai ser o meu mobiliário, que eu vou fazer meu detalhamento de mobiliário, né? E aqui do ladinho, a minha pedra também, que vai ser onde eu vou detalhar minhas bancadas. E lá em cima, eu fiz uma cópia também completa do meu projeto, com gesso, abertura, iluminação, tudo, que é onde eu vou fazer a minha elevação, certo? Então aqui eu tenho tudo, os itens que eu preciso: layout, planta de construção, paginação de piso, gesso, luminotécnico, elevação, né? Todas as pranchas que eu vou precisar, eu já deixei elas todas prontas aqui. Então, eu aconselho a vocês fazerem isso também, para que não fique dando alteração aqui em uma das pranchas quando vocês criarem alguma outra. Então, agora eu vou começar a criar as minhas cenas, né? A primeira cena que eu preciso aqui é a minha cena de layout, então eu vou abrir o meu projeto. Aqui eu tenho a inicial, eu sempre vou partir desta daqui, eu não vou criar uma cena já nessa primeira aqui, tá, gente? Então, eu vou clicar com o botão direito e aqui vai aparecer adicionar. Apareceu aqui como cena 2, eu vou clicar nela e vou colocar como, vou renomear como layout, que é a minha primeira prancha. Vocês dão um enter, ele já colocou ali então. E a minha primeira vai ser esta aqui, que é a minha de layout. Eu vou vir aqui na minha bandeja padrão e vou mudar o meu estilo para ela deixar o meu fundo no branco, tá? Porque se a gente deixar lá no cinza, quando a gente colocar lá no layout, né, ela vai acabar aparecendo esse fundo cinza e eu não quero, quero que ele fique fundo branco. Então, eu vou vir aqui em modelos, né, no meu estilos eu vou vir no modelo, alterar aqui. Calma que ele travou, né, o computador da professora também trava. Modelo, e vou escolher aqui um modelo que esteja com o meu fundo branco, tá? Aqui, vou só criar um novo estilo para ele não ficar com detalhamento de bancada e vou colocar aqui como layout inicial, certo? Criei um novo, ele aparece aqui para eu atualizar, né? Então, eu clico aqui no ladinho, onde ele tem atualizado ao estilo com as mudanças. E pronto, tá atualizado o meu estilo. O meu fundo, ele já ficou todo branco, certo? E agora, aqui, eu vou em câmera, aqui na base de cima, e vou colocar aqui em projeção paralela, porque eu preciso que ela fique, né, em projeção paralela para eu conseguir fazer a minha planta de layout. Então, aqui ela está certinha já, né, ó. Aqui,
deixei ela centralizadinha e vou vir aqui no layout, aqui em cima, e eu vou vir em atualizar. Pronto, então aqui é a minha primeira prancha, que é a de layout, está pronta. Eu venho aqui nessa mesma, na inicial, né? Ó, inicial, layout, certo? Está ok. Eu venho aqui na minha inicial e eu venho em adicionar, então eu vou adicionar sempre da inicial, tá, gente? Vou criar aqui, vou renomear. A segunda aqui eu preciso, vamos olhar aqui no arquivo, planta de construção e demolição, volta lá no sketch, renomear, eu vou colocar aqui planta de alteração. Por que que eu preciso sempre colocar o nome aqui, gente? Porque depois, quando eu abrir o layout, a hora que eu abrir as cenas, ele vai abrir pelos nomes que eu coloquei aqui, vai ser mais fácil de identificar. Então, agora eu vou vir aqui na minha planta de alteração, né, que é esta aqui, certo? Vou mudar aqui o meu estilo também, colocar com um fundo branco. Pronto. E vou deixar ela também a câmera em projeção paralela, né? Vou clicar aqui para deixar ela certinho a minha planta baixa. E pronto, está pronta a minha planta de demolição. Venho aqui, clico com o botão direito. Opa. O que acontece, né, gente? O que aconteceu aqui? Quando a gente não atualiza a cena e a gente clica lá, ela vai vir para a última alteração. Então, eu volto aqui de novo. Na minha planta de alteração. Mudo o meu estilo aqui para deixar ele todo branquinho. Vou na minha câmera, projeção paralela. Venho aqui acima, né? Visualize o seu modelo acima. Então, ó, ficou certinho aqui. E vou vir com o botão direito aqui na minha planta de alteração e vou em atualizar. Pronto, agora ela tá certa, ó. O meu layout, ok. A minha planta de alteração, ok. E a minha planta inicial lá. Certo, agora da minha planta inicial, vamos ver qual que é a próxima que a gente precisa aqui. Paginação de piso. Então, eu vou lá no meu sketch. Vou fazer aqui da minha planta de alteração, porque ela já tá com o fundo branco, tá? Então, eu vou vir aqui na minha planta de alteração e vou adicionar uma desta aqui. Cena. Venho aqui em renomear, que é a minha paginação de piso. Pronto, e vou vir aqui na minha planta do lado, que é a minha paginação de piso. Ela já está com o fundo branco, já está aqui minha paginação de piso certinha, tá? O que que eu preciso? Eu preciso baixar um pouco ela, fazer um corte aqui para que ela apareça onde é a minha porta, certo, gente? Então, o que que eu vou fazer? Aqui ela tá na planta baixa, desculpa, tá aqui em projeção paralela já, né? Então, eu vou vir aqui que eu preciso fazer um corte, né? Então, eu preciso criar um corte de seção, né? Aqui nessa parede. Então, eu vou vir aqui, ele já vai dar aqui, né? Com a opção desse azul, que é a de planta de cima. Se eu for na parede, ele vai dar um corte, né? De lateral, olha só, aqui. Então, o que eu preciso é a de cima. Então, eu vou clicar aqui na parte de cima, tá? Vou reduzir o meu zoom, olha só, ele apareceu aqui. Essas outras aqui são antigas, eu vou apagar só pra não... Aí, ficou dessa forma aqui, ele sumiu o meu projeto. Eu preciso vir aqui em mover e clicar para que ele fique azulzinho, ó, e subir, ele vai aparecer aqui de novo, tá? Então, eu vou dar um zoom ali na minha planta de piso, ó, pode ver que ele cortou a minha planta de piso, ele vai aparecer a minha porta. Aqui, certo. Agora, eu vou vir aqui em planta baixa, né?
visualizar, já tá a projeção paralela. Vou vir aqui, então, em planta baixa e pronto. Está pronta a minha planta de piso, tá? Venho aqui com o botão direito na minha paginação de piso e atualizar. Aqui ele vai aparecer como salvar como um novo estilo, atualizar o estilo selecionado, né? Ou não fazer nada para salvar as mudanças. Eu vou colocar aqui salvar como um novo estilo, tá? Pronto. Então, tá aqui a minha planta inicial, que é onde eu estou partindo, a minha planta de alteração. Ok, a minha paginação de piso, ok, cortadinha, e a minha planta de layout, ok, já tenho 3 plantas prontas. Vamos ver aqui qual que é a próxima, foi minha paginação de piso, agora eu preciso da minha paginação, né, a minha planta de gesso e o meu luminotécnico. Volto lá, a minha planta de gesso é esta aqui, né, então eu já vou dar um zoom, vou duplicar aqui a minha planta de alteração, ó, aqui, vou adicionar uma nova, vou vir com o botão direito aqui na cena 5 e vou renomear para gesso. Pronto, vou vir aqui, né, vou mover a minha câmera para a minha paginação de gesso, que é essa aqui, e vou dar aqui um atualizar. Pronto, então tenho a minha planta de alteração, a minha planta de paginação de piso, a minha planta de layout e a minha de gesso. Agora, prontinha, certo? Desta aqui, eu preciso fazer a minha planta de iluminação. Então, eu vou vir aqui na minha cena de gesso, vou adicionar, então, ela vai duplicar essa aqui, e eu vou vir em renomear para iluminação. Vou dar um Enter, clicar fora aqui, e vou vir em atualizar. Pronto, eu tenho a minha de gesso e tenho a minha de iluminação. Vamos ver aqui qual que é a próxima que a gente precisa: gesso, iluminação, elevação, tá? Eu preciso de uma... Então, eu preciso aqui de uma planta, né? De uma prancha de elevação. Eu vou voltar aqui no meu sketch e vou usar aquela cópia que eu fiz, né? Que tá o meu projeto completo, certo? Eu vou vir aqui no iniciar, vou adicionar e vou renomear como elevação, certo? Então, essa aqui vai ser a minha cena de elevação. Eu vou mudar aqui o meu fundo, né? Porque eu quero que ele fique com o fundo branco. Aqui, pronto. E vou vir aqui no plano de seção, porque eu quero cortar essa parede aqui. O que que eu indico para vocês? Se vocês vão fazer... A gente vai precisar fazer um detalhamento de móvel e uma elevação. Então, o que que acontece? O detalhamento do móvel que eu vou fazer vai ser desta parede aqui. Então, a elevação que eu vou fazer dessa, para que fiquem duas diferentes, né? Então, vou voltar aqui. Vou pegar aqui meu corte de seção. Vou clicar no plano aqui verde, porque é essa parede que eu quero cortar. Pronto, aqui. Aqui, quando ela fica laranja, é porque é a que você acabou de clicar, então, tu vai clicar nela, ela vai ficar azul, e você vai vir aqui no ícone do mover, tá? E tu vai empurrar ela até onde você quer que corte, tá? Aí, vocês vão escolher. Eu quero que ela apareça a minha bancada, então, eu vou trazer ela até aqui. Pronto. Ó, aqui, então... é onde eu quero que ela fique cortada, eu quero que ela apareça aqui a minha bancada inteira, né? Apareceu aqui a lateral da minha coifa, os móveis aqui, né? Os gavetões que eu criei, né? Não podemos esquecer que tem que aparecer o gesso nessa elevação, tá, gente? Para que apareça aqui o quanto que a gente rebaixou e qual foi o gesso que a gente fez, tá? Aqui. Ok. Acabei de ver que tem um erro aqui no meu projeto, ó, que a minha porta tá mais alta do que o gesso, olha só, que amadorismo, mas enfim, não deixo de vocês assim. Tá? Então, aqui tá a minha elevação, o que que eu preciso fazer? Preciso deixar ela em paralelo, então eu venho aqui na câmera,
projeção paralela e eu vou achar aqui cadê? Aqui, ó. Onde eu quero, para que ela fique bem retinha. Então, eu vou alterando aqui até que ela fique na vista correta que eu preciso. Aqui, pronto, eu vou ocultar aqui. Aqui nesse ícone, ele vai tirar aquela sombra acinzentada que fica quando a gente faz o corte, ó. Pode ver que aqui ela ficou um pouco mais cinza e quando eu desativo aquele ícone, ó, então ela fica, né, toda certinha a imagem que eu preciso. Então, aqui tá feita o meu corte, né, eu venho aqui na minha elevação e eu vou em atualizar. Pronto. Então, eu tenho aqui a minha inicial, né, que é de onde eu estou partindo, a minha elevação, ok, a minha planta de alteração, ok, o meu gesso, ok, a minha iluminação, ok também, minha paginação de piso e o meu layout. O que eu preciso agora? Antes de eu partir aqui para minha parte de detalhamento de móvel e detalhamento de bancada, eu preciso lá voltar na minha planta de gesso e já criar uma cena aqui com o meu corte de gesso, que é o detalhamento do gesso que vocês precisam colocar no projeto, né? Que é um detalhamento. Então, eu vou voltar aqui, vou lá na minha de gesso, certo? E eu vou criar uma nova. Então, eu vou vir aqui com o botão direito e vou adicionar cena, vou renomear e vou colocar detalhe de gesso. Ok? Então, eu estou aqui com a minha cena de detalhe de gesso, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar algum do detalhe que eu fiz, né? Porque depois lá no layout eu só vou pegar essa cena e vou colocar lá para detalhar. Como eu não fiz nenhum detalhe específico, o que eu vou fazer? Eu vou detalhar a minha tabica aqui, né? Que é a minha lateralzinha. Então, o que eu vou fazer? Vou virar ela aqui, né? Eu preciso mostrar ela um cantinho aqui, que é onde eu vou detalhar. Então, eu vou pegar a minha planta de gesso, minha cena de detalhe de gesso, vou pegar aqui, vou criar um plano de seção, tá? Vou vir aqui na minha parede da lateral, certo, gente? Aqui, ó, então aqui ela criou, né, um corte, eu vou clicar nele e vou mover pra dentro, pra que ele apareça o meu cortezinho, né, o meu detalhe de gesso aqui, tá? Aqui. Vou vir aqui nos ícones de cima e encontrar o meu corte, ó, está aqui. Vou deixar um pouco mais próximo aqui, né, que é onde eu vou fazer o detalhe de gesso. Eu vou especificar aqui a altura que eu deixei essa tabica, afastamento, né, o tanto que eu rebaixei. Então, vocês têm que dar um zoom no rebaixo do gesso de vocês. Pronto, tá aqui. Eu vou vir aqui nesse ícone de cima, que é pra ocultar, né, o meu corte de seção, né, pra ele tá mais acinzentado. E pronto, ó. Ocultei e ele não vai ficar aparecendo. E aqui, agora, eu vou vir e vou atualizar. Pronto, agora eu tenho aqui a minha planta de gesso e tenho aqui o meu detalhamento de gesso, certo? Iluminação, paginação de piso, né? Tudo prontinho. E aqui iniciar, que é a minha primeira planta, ok? O que eu preciso agora? Né? Voltamos aqui, eu preciso do detalhamento de mobiliário e o meu detalhamento de bancadas, tá? Então, vamos lá na parte do detalhamento de mobiliário. Então, estou aqui na minha cena inicial, vou vir com o botão direito nela e vou adicionar. Cena 9, eu vou renomear e vou colocar aqui mobiliário. Ok, estou na minha cena aqui clicada do mobiliário, vou ir lá na cópia que eu fiz do meu móvel, aqui, certo? Eu vou só ocultar a minha pedra aqui atrás, porque senão quando eu fizer a minha cena aqui, ó, ela vai ficar aparecendo lá. Então, eu vou vir aqui e vou ocultar ela. Pronto.
está pronto aqui, tá? Eu vou fazer 3 cenas a partir desta aqui que eu tô fazendo, que é uma cena geral, depois eu vou pegar uma só de frente, que aparece as portas, que é onde eu vou detalhar, e depois uma cena que aparece a parte interna, que é o meu corte, certo? Então, eu vou fazer 3 cenas a partir dessa mobiliária aqui. Então, eu vou vir aqui, vou colocar ela em câmera. Essa aqui, na verdade, eu vou deixar ela em câmera de perspectiva mesmo, não vou colocar como projeção paralela, porque eu não vou cotar ela, não vou colocar as medidas nela, eu só quero que mostre qual o modelo que ela ficou. Então, eu já tô aqui na minha cena de mobiliário, vou vir aqui na minha bandeja padrão, tá? E eu vou colocar ela com o fundo branco também, tá? Pronto, meu fundo branco está aparecendo aqui, vou vir em atualizar e pronto, a minha cena do mobiliário tá pronta. Dessa aqui, eu vou duplicar ela. Eu vou, então, adicionar e vou renomear como mobiliário cotas, que é com as medidas que eu vou fazer. Pronto. Agora, o que eu preciso fazer? Desta aqui, eu preciso deixar ela em projeção paralela, aqui, e preciso deixar ela somente essa vista aqui. Então, eu vou colocar, mudar para esse ícone aqui em cima, né, que é a visualização frontal, e aqui ela já está certinha o que eu preciso, né? Eu quero que ela apareça as portas, a minha coifa certinho, já tá aqui ok, eu vou vir aqui em atualizar. E desta cena aqui, eu vou duplicar, né? Vou adicionar uma nova e vou renomear para mobiliário interno, porque eu quero fazer uma vista com a parte interna para eu poder detalhar ela. Então, eu tenho aqui o meu mobiliário, que ela vai aparecer essa geral, o meu mobiliário cotas, que ela aparece dessa forma aqui, e o meu mobiliário interno. Então, eu vou vir aqui, vou criar um corte de seção, né? Um plano de seção. Aqui, ó. Eu quero cortar ela aqui, certo? Pode até ser aqui na lateral. E agora, eu vou mover esse corte até lá. Ele tá laranja, que é a que eu acabei de criar. Vou clicar nela aqui e vou levar até... Cadê? Aqui, pronto. Ó, então, que é a que eu quero que apareça a parte interna do meu móvel, né? Minhas gavetas, né? As prateleiras que eu coloquei, a parte da pia, né? Ó, a parte interna do meu basculante lá em cima. Ok, eu vou vir aqui no visualização frontal, aqui, e vou vir aqui no ícone para ocultar, né? O meu plano, para que ele fique clarinho. Vou vir aqui em atualizar e pronto. Então, tenho o meu mobiliário de cotas, desculpa, a minha visualização do meu mobiliário aqui, que é o cotas que eu vou cotar por fora, e o meu mobiliário interno. Ok. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Falta o nosso detalhamento de bancadas, que é a parte onde a gente vai colocar o detalhamento das nossas pedras. Então, pessoal, eu tô aqui na minha cena inicial, né? Desta aqui eu vou duplicar, né? Eu vou adicionar uma nova e vou renomear como detalhamento bancadas. Ok, tô aqui na minha cena detalhamento bancadas ativa, né? E vou ir lá na minha pedra que eu já deixei separadinho aqui. Então, esta aqui é a minha pedra. O que que acontece? Para eu conseguir cotar ela, eu preciso que ela esteja em projeção paralela, tá, gente? Ela não pode estar em 3D. Aqui, pronto, ficou em projeção paralela, ela fica assim meio estranhazinha mesmo. Eu quero mudar o meu fundo aqui para um fundo branco, então eu venho aqui na bandeja padrão e vou colocar aqui
mudar ela para um fundo branco. Ok, mudei, vem aqui em atualizar. Então, temos aqui a nossa inicial, nossas bancadas, mobiliário, mobiliário cotas, mobiliário interno, elevação, planta de alteração, nossa planta de gesso, o nosso detalhamento de gesso, a nossa planta de iluminação, paginação de piso, ó, minha paginação de piso aqui, ela ficou aparecendo uma linha de corte, então eu tenho que vir aqui, ó, nesse ícone de cima e ocultar e atualizar. Pronto, salvar como um novo estilo, ok? E a minha planta de layout, que é a minha planta inicial. Pronto, estão todas as minhas plantas aqui prontinhas. Só o que falta é a minha perspectiva, né? Que são aquelas imagens que vocês vão fazer do projeto. Esse aqui depois a gente consegue fazer também, mas vocês já sabem como que fazem, né? Vocês já fizeram do projeto da suíte. Então, estou aqui com todas as minhas cenas prontas, né? Essa aqui é a minha inicial. Vou salvar aqui, tá, gente? Ó, salvei meu projeto. E agora a gente vai para a parte do layout.